Oi, eu sou a Rafaela, esse é o Thiago. Nós somos autores da pesquisa que foi orientada pela professora Fernanda Bordion Luiz, com intitulação de Caracterização do perfil de psicólogos que atuam nas medidas socioeducativas de privação de liberdade. A socioeducação, ela está no ECA e ela serve para a punição de atos infracionais que foram executados por adolescentes. O objetivo principal dela é reeducação e ela tem caráter socioeducativo e retributivo. Ou seja, ela também serve para garantir alguns direitos que para esses adolescentes talvez tenham sido negados, como, por exemplo, o ensino, a educação básica. Existem 6 medidas socioeducativas possíveis. Elas vai depender de qual é o peso do ato infracional que o adolescente cometeu. Elas são a advertência, obrigação de reparar dano, prestação de serviços, liberdade assistida ou as de regime fechado, que são o regime de semi-liberdade e o regime de internação. E a produção de conhecimento sobre a atuação do psicólogo na socioeducação, ela pode colaborar com o desenvolvimento da classe como um todo, porque a partir disso também podem ser desenvolvidos treinamentos e capacitações para esse psicólogo atuar dentro deste campo. E isso também reflete até no atendimento aos adolescentes, à população que está relacionada a essa área de atuação. O nosso objetivo é caracterizar os comportamentos profissionais dos psicólogos que atuam na socioeducação em meio fechado, que é semi-liberdade e internação. O procedimento foi um questionário feito na plataforma Google Forms, e os participantes eles foram instruídos anteriormente a fazer esse questionário sem nenhuma interrupção e também fazer em um ambiente onde não houvessem pessoas e que eles se sentissem confortável, para também garantir sigilo dos dados que seriam coletados pela gente. Os participantes foram psicólogos que estão atuando na socioeducação em meio fechado, em qualquer instituição do território brasileiro todo. O critério de seleção eram psicólogos que aceitaram participar dessa pesquisa e concordaram com o nosso termo de consentimento livre esclarecido. Esse questionário e o termo também eles foram passados pelo Comitê de Ética da universidade. E o procedimento que utilizamos para análise dos dados é a análise de conteúdo, que a gente, a partir das respostas coletadas por esse questionário, nós englobamos elas em categorias e de forma que todas as respostas que tivessem algum sentido comum, elas estivessem juntas para facilitar a análise posterior desse conteúdo. Então, falando um pouquinho de alguns resultados da discussão, participaram um total de 102 profissionais, sendo 5 participantes excluídos por não serem psicólogos. A média de idade desses psicólogos foi de 40 anos, sendo a menor idade 25 anos e a maior idade encontrada 68 anos. E a idade mais frequente, 36 anos. Uma das perguntas feitas no questionário foi em relação ao tipo de instituição que esse profissional se graduou. Então, 31,3% eram de rede pública de ensino e 68,7% em rede de ensino privada, o que pode vir a representar o tipo de atuação feita por esse profissional, né? Pode servir como algum tipo de efeito sobre a atuação do profissional. Dentro dos estados, então, que foram participados, né, desses profissionais, 39 participantes eram do Espírito Santo, 14 do Paraná, 13 do Rio Grande do Sul. Então, as 3 maiores frequências, né? O Espírito Santo, em específico, representa 40,2% do total de participantes. E 14,4% são representados pelo Paraná e 13,4% pelo Rio Grande do Sul. Então, o maior engajamento do Espírito Santo. Sobre o ano de formação desses profissionais, apenas 4 profissionais se graduaram, terminaram sua graduação antes da criação do ECA. Então, 91 do total se graduou depois da formação do ECA, então se espera que todos esses tiveram algum tipo de contato com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
E também existe uma pergunta sobre se o trabalho do psicólogo era orientado por alguma abordagem da psicologia. 67 responderam que sim, 20 que não, e 9 falaram mais de uma abordagem. É importante que o psicólogo atue sendo orientado por apenas uma abordagem, assim tendo seu trabalho mais concreto, tendo uma maior concretização também na hora de avaliar o seu trabalho e uma maior coerência na prática. Em relação ao treinamento, se esses profissionais eles tiveram um tipo de treinamento para atuar na área da socioeducação, 601 falaram que sim, tiveram um tipo de treinamento antes ou durante a atuação, e 36 falaram que não. Em relação a identificar dificuldades no manejo com adolescentes, 51 profissionais falaram que sim, que identificam algum tipo de dificuldade, e 46 falaram que não. Analisando um pouco melhor as respostas que falaram que sim, que eles encontram dificuldades, as respostas em geral eram relacionadas à instituição, ao trabalho em equipe, às dificuldades financeiras e à dificuldade no trabalho com adolescente em geral, não especificamente com o trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Entretanto, então, o que se observa aqui é que não é somente a falta de treinamento que pode estar atingindo o trabalho desses profissionais, mas também o não desenvolvimento de certas habilidades necessárias enquanto psicólogos ou a questão mesmo de trabalhar em equipe. Então, pode-se concluir, através da avaliação das respostas desses psicólogos, que cada profissional possui uma perspectiva diferente da atuação do profissional dentro do âmbito da medida socioeducativa, mas também que a não homogeneidade dos treinamentos, então a não normatização dos treinamentos também pode estar influenciando na atuação desses profissionais. Sobre as dificuldades encontradas na realização da pesquisa, não foi possível fazer uma análise e comparações mais concretas devido à dificuldade do atual contexto de pandemia. Isso porque o trabalho ficou atrasado pela dificuldade de acesso às instituições e também por outras questões que aconteceram ao decorrer do trabalho, dificuldade com a internet, etc. Porém, pela relevância do tema e relevância até mesmo dos dados coletados, se espera que essa pesquisa sirva como um piloto para uma pesquisa de maior alcance e maior detalhamento, a fim de alcançar, então, o objetivo final, que era caracterizar esses comportamentos profissionais. Essas foram as referências que a gente usou para apresentar os slides. E obrigada. Obrigado.